Olá, nessa ventania, o vento está ensandecido hoje. Olá, boa tarde, Brasil. Muito bem, vamos de destaque então, vamos de manchete com ela, Socorro Sampaio. A manchete da Socorro traz mais um conflito. Conflito diplomático. Na tela, a manchete da Socorro. Vai lá, Franci. Conflito diplomático. Colômbia expulsa diplomatas argentinos após Milei chamar presidente Gustavo Petro de terrorista e assassino. Milei cria a crise. Socorro Sampaio. Mais uma, né? Agora em outro país. Ananias, essa é uma crise diplomática, pode ser aí um corte de relações entre esses dois países, entre a Colômbia e a Argentina, isso pela fala do presidente da Argentina, Milei, a um canal de TV americano. E isso resultou em que a Colômbia anunciou ontem, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia anunciou ontem, lançou uma nota e anunciou nas redes sociais a expulsão de diplomatas. Não disse se todos os diplomatas, mas disse a expulsão de diplomatas da Embaixada da Argentina na Colômbia. E esse ato em represália às declarações do presidente argentino Milei, que chamou o presidente colombiano Gustavo Petro de assassino e terrorista. O Milei falou isso em uma entrevista ao canal de TV americano CNN, e entre as coisas que ele disse, o Milei falou: não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista. Essa entrevista só vai ao ar no próximo domingo, mas o canal, a CNN, já começou a divulgar alguns trechos dessa entrevista polêmica. E exatamente após a divulgação desses primeiros trechos, o governo da Colômbia anunciou a expulsão dos diplomatas e, na nota, disse que a declaração do presidente argentino ofende a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente. Várias autoridades argentinas, inclusive o ministro do interior, aliás, autoridades colombianas, o ministro do interior da Colômbia está pedindo agora que os argentinos se desculpem. Na verdade, o presidente Milei, a Colômbia está cobrando aí uma desculpa oficial do presidente Milei, diz que não é contra os argentinos, é contra o presidente. Nessa mesma entrevista, que vai ao ar no próximo domingo, o presidente argentino disse que a Colômbia está virando uma Venezuela, onde acontece uma carnificina, ou então uma Cuba, que ele chamou de uma ilha-prisão. Disse que o presidente do México, Manuel López Labrador, é ignorante. A gente lembra que é o mesmo Milei que já chamou o Papa Francisco de imbecil. Ananias. Tá aí, olha, a Rani está com a gente hoje lá de Brasília. Eu vou começar com ela, porque é um modo de agir que a Rani já deve ter visto aí por Brasília. Quando se tem muitos problemas no país, e a Argentina tem muitos problemas, se cria outro, né? Se cria uma cortina de fumaça. E essa fala de Milei... Polêmicas idiotas, né? É o modo de agir, é o modo de operar, e eu queria a avaliação da Raniele Veloso, que, repito, já deve ter visto isso aí por Brasília. Rani? Sim, verdade, Ananias, é uma tática bem conhecida ali dos líderes de extrema-direita, eles são identificados exatamente por esse modus operandi, que a gente pode chamar assim, porque não deveria ser naturalizado, não deveria ser assim a forma de um presidente da República chamar o outro de assassino, terrorista, né? Palavras duras, mas ao mesmo tempo a gente vê aí que ele quer desviar, de fato, para os problemas emergentes que a Argentina passa nesse momento, né? A economia ainda com índices muito negativos, a população sofrendo, as pessoas nessa crise econômica que tinham uma expectativa, parte daquelas mudanças que ele enviou foram derrubadas, ou seja, uma péssima avaliação até o momento, né, do governo dele, e ele querendo ainda criar inimizade com outros presidentes, né, criar mais uma crise diplomática. Não basta a econômica, ele criando também essa crise diplomática. É, de fato, uma linha que a gente observa por esses líderes de extrema-direita, mas uma linha que mais prejudica o país do que ajuda, Ananias. João. O que você vê, basicamente, é que Milei não conseguiu até agora nada. Ele conseguiu um superávit cortando benefícios sociais
e deixando de pagar credores e fazer investimentos. Do ponto de vista de arrecadação em si, de um superávit real, por motivação real, não existe. E ele, como ele não tem plataforma de governo nenhuma, ele é, como eu diria, ele é um franco atirador, em pleno Stalingrado, atira para todo lado e vê para quem pega. Ele tem que cometer essas loucuras aí para conseguir sobreviver. Não sei até quando ele vai conseguir enrolar a população com esse discurso, porque você tem 60% da população vivendo numa linha de pobreza. Aqui, quando a gente chega a 30%, 33%, acho um absurdo. Lá, está com 63%, já chegou a 67% da população que não tem sequer condição de se alimentar. E outra coisa, também não vamos crucificá-lo. Não é uma coisa nova. Eu andei na Argentina a última vez, está com 10 anos, 12, com 15 anos. Está a mesma coisa. A Argentina está há 50 anos em crise. Não existe país que passa 50 anos em crise. Você tem uma crise sazonal. Você tem 10 anos de crise, 10 anos de aumento na atividade econômica. Aí vem uma crise, aí vem uma estabilização. A Argentina, cara, a Argentina é uma coisa, eu vou dizer uma coisa, que os cariocas vão se irritar. Mas a Argentina tem uma situação muito parecida com o Rio de Janeiro. Quebrou e esqueceram de avisar que quebraram. E agora, João, a gente vê que... E ele apela para uma coisa, vai chamar o presidente do país de terrorista. É urgente. E outra coisa, o outro país não respondeu, com, por exemplo, mandou chamar, diplomata não, expulsou. Quer dizer, acabou a relação diplomática. Antes disso, só existe uma coisa, declaração de guerra. Você romper de declaração diplomática e declarar guerra são os últimos argumentos para um diálogo. Até porque foi muito forte, né? E outra, não existe eu quero ver até quando. Até quando os argentinos vão bancar a farsa que eles mesmos montaram. Não existe chance de um pedido de desculpa, né? Apesar de ter sido levantado. Socorro está falando. Pois não, Socorro. Não, é só para lembrar que recentemente, há poucos dias, o governo argentino anunciou o plano para demitir 70 mil funcionários públicos. Para a gente ter uma ideia, só da agência estatal, a Agência de Notícias da Argentina, que o governo diz haver 3 mil funcionários, o governo de Milei quer deixar apenas 200. A agência nega, diz que são 800 funcionários. Ele diz que tem 3 mil e que deixa apenas 200. Então, são 70 mil funcionários públicos que o governo argentino quer demitir. Vai de mal a pior. Eu tenho que avançar, João. Só sobre a Argentina. Conclua. Quem conhece a Argentina, você tem a província de Buenos Aires, que é um estado, e tem o Gobeás, Governo Autônomo da Província de Buenos Aires, que é o distrito de Buenos Aires, que é comandado pelo presidente da República. Lá até o guarda de trânsito que aplica uma multa é um policial federal. Ele botou esse pessoal no meio dessas demissões. Agora me diga, ele lá, no meio desse turbilhão de gente, sem segurança, sem economia, sem comida, ele se sustenta? É perigoso. Olha, a gente vai avançar porque a Socorro traz para a gente agora uma situação de violência aumentando, subindo em Londres. Socorro. Desculpa, Ananias, eu não ouvi. O vento realmente está insano. Você pode repetir, por favor? É sobre o caso de Londres? Isso, violência em Londres. Pois é, a gente vai ver aí, são imagens chocantes. Isso aconteceu ontem, às 4 horas da tarde, em Londres, 1 hora da tarde, horário de Brasília, muita gente já voltando de casa para o trabalho, quando 2 homens começam a brigar dentro do trem e um esfaqueia o outro. A gente vê aí ele dando várias facadas, essa pessoa está com capuz, a gente não vê o rosto, uma passageira filmou, ela chegou a gritar várias vezes para que o homem parasse, chamou a atenção a violência, chocou Londres, chocou a Inglaterra, mas também chocou aí a passividade dos passageiros. Ninguém fez nada, todo mundo continuou tranquilamente aí, sentado, esperando, sabe-se lá, o quê? A gente vê o homem com uma faca enorme, e por volta dos 20 anos, ele gravemente ferido, foi levado para um hospital e está em estado grave. O suspeito, alguém chegou a fotografá-lo após o crime, a gente vê imagens dele correndo,
pelas ruas de Londres. A polícia passou a noite procurando e hoje anunciou que prendeu um adolescente de 19 anos, suspeito de tentativa de homicídio e que também apreendeu a faca. No mesmo dia, Ananias, mais 2 pessoas foram hospitalizadas em Londres, isso à noite, também por uma briga em uma estação de trem na capital inglesa. Então, só ontem foram 3 pessoas hospitalizadas em brigas de faca. E aí chama atenção para o aumento desses crimes com facas em Londres. A produção preparou aí uma cartela, que são dados do Escritório de Estatísticas Nacionais, que desde a pandemia os crimes, nos últimos anos, os crimes com faca têm crescido na capital inglesa. Então, foram 3.503 crimes registrados na capital inglesa entre julho de 2022 e junho de 2023. Isso significa um aumento de 21% em relação ao mesmo período, ao período anterior. Já os roubos com faca, no mesmo período, aumentaram 36%, e estupros ou crimes sexuais em que o agressor estava armado com uma faca aumentaram 27%. A população tem pedido há vários meses, na verdade há vários anos, reclamado, pedido mais medidas para combater esse aumento de crime. A gente diz aí de uma grande manifestação que aconteceu em janeiro, em frente ao parlamento londrino. Um ator participou, o famoso o Idris Elba, ele participou dessa manifestação cobrando das autoridades mais ações para combater esses crimes com faca. E a gente lembra que nós mostramos aqui no Agora que em 2021, um parlamentar, um membro do parlamento britânico, do Partido Conservador, ele foi assassinado dentro de uma igreja. David Amess, de 69 anos, foi assassinado. Depois, quando o criminoso foi a julgamento, ele disse que não se arrependia do crime, que fez isso pela Síria, para ajudar os muçulmanos, e que já que ele não pôde se juntar ao Estado Islâmico para lutar na Síria, ele fez isso e não se arrependeu de matar o parlamentar, Ananias. Tão preocupante, de fato, a gente vê que é uma escalada. Só pra você ter ideia, João,